Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós começamos agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Dom Odilo se dispõe toda semana a estar conosco para nos ajudar a refletir, a pensar bem durante todo o começo no começo da semana, para que toda a nossa semana possa ser justamente iluminada por essa palavra. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom dia a vocês todos que nos acompanham mais uma vez aqui no nosso encontro semanal na Rede Vida. Quero desejar desde logo um bom domingo e um bom mês. Estamos iniciando mais um mês. Já é o mês 7. Já é o mês 7. Né? Já fez a curva. Já estamos indo para o final do ano. Começa a descida e vai rápido agora. Dom Odilo, toda semana, Dom Odilo nos ajuda a refletir sobre o Evangelho. Nós estamos vivendo hoje o 14º domingo do tempo comum, voltamos ao tempo comum, 14º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 12, depois pula para 17 a 20. Dizei ao povo, o reino de Deus está perto de vós. Isso mesmo, né? Então, esse trecho... Dizei ao povo, aliás. Dizei ao povo. Esse trecho do Evangelho de São Lucas é do contexto onde Jesus envia 72 discípulos em missão. Igreja em saída. Igreja em saída, é verdade. Igreja missionária. Jesus ali faz os discípulos fazerem uma experiência missionária, poderíamos dizer em termos de hoje, um estágio missionário. Aliás, nós temos os nossos seminaristas de São Paulo estão em missão, Semana Missionária. Também são os discípulos enviados em missão na cidade de São Paulo. E os diáconos, 4 diáconos da Arquidiocese, estão num estágio missionário na Amazônia. Que beleza, né? Saudação, que Deus abençoe todo o trabalho missionário que se faz em nossa Amazônia, que vai ser assunto de conversa abundante daí para frente, porque terá o Sínodo da Amazônia em outubro. Mas o trecho de hoje, onde Jesus envia os apóstolos, os discípulos em missão, 72, 72, e aí eles recebem recados específicos, dizendo, olha, cuidem dos doentes, expulsem os demônios, entrem nas casas, deem a paz, a todos anunciem, o reino de Deus está perto, está próximo, está perto de vocês, não está longe, está perto. Isto digamos assim, o suco, o sumo, de toda a mensagem do Evangelho. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está perto. Olhem, deem atenção ao reino de Deus, voltem-se para Ele. É a palavra de Jesus no começo da pregação. Convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus chegou. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, este recado, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está perto. É o querigma, inicial. É isso que eu falei, acho que é o que Jesus pede para falar. Anuncia assim, o reino de Deus está perto. O reino de Deus. E aí eles falam, mas que reino de Deus é esse? Que história é essa do reino de Deus? Bem, o reino de Deus vem como coisa boa. O reino de Deus vem como tudo aquilo que é bom. E quando vem com tudo aquilo que é bom, o que é mal vai saindo, vai desaparecendo. Por isso que, em tantas ocasiões, Jesus está confrontado com males, doenças, brigas, demônio, E Jesus supera os males, expulsa o demônio, ajuda a resolver as brigas, os males, da miséria, até da morte, são superados, porque o reino de Deus chegou e com ele chega aquilo que é bom para o homem. E o reino de Deus o que é? O reino de Deus finalmente tem como resultado a vida das pessoas, as pessoas que estejam bem, estejam felizes e deem glória a Deus. Sim. O reino de Deus chegou, significa Deus está no meio de vocês. Então, essa afirmação de Jesus de uma forma tão peremptória, o reino de Deus está próximo, não dá a entender que o reino de Deus se faz presente com Jesus, Olha, o reino... Exatamente. Ou pelo menos inaugurado com ele, Exatamente. Onde está Jesus, o reino de Deus se faz presente. E aí, como consequência, podemos dizer, olha, onde está a comunidade dos discípulos de Jesus, deve
devem aparecer os sinais do reino de Deus, ou então alguma coisa está faltando, alguma coisa está falha. Por isso que a comunidade dos discípulos de Jesus enviada em missão, então e hoje também, deve prover para que sejam superados também os males que afligem as pessoas, né? Interessante como é muito concreto, o reino de Deus chegou e, portanto, o bem de Deus está ao alcance de todos, né? E um primeiro efeito disso é a percepção, peraí, então esse mundo tem dono, né? Esse mundo não é do diabo, esse mundo não está aí na confusão, no caos e cada um faça o que quiser. Não, o reino de Deus chegou, significa Deus está presente. Para Ele deve se orientar a nossa atenção e, portanto, Ele também, em torno dele, se organiza a vida segundo aquilo que é bom. Sabe o que é interessante isso? Quando Jesus fala o reino de Deus está presente, próximo, é porque o reino de Deus não é lá no céu. Ele se completava, talvez a plenitude dele seja no céu. Mas ele se faz aqui, né, de uma maneira muito concreta, né? Onde está Jesus, ali o reino de Deus acontece. O reino de Deus, porque o reino de Deus é justamente, outros dizem, o reinado de Deus. A consequência, é a decorrência do fato de Deus estar aqui. Onde Deus é acolhido, onde se abrem as portas, ali acontece tudo que é bom porque Deus se faz presente. E Jesus é concretamente a presença de Deus entre os homens. O senhor falou muito de missão, eu queria que o senhor tocasse num assunto que é próprio do senhor mesmo, que a igreja dá um salto de uma pastoral de manutenção para uma pastoral missionária. O que significa isso? Então, naturalmente este chamado, esta necessidade da igreja voltar a ser missionária, não esquecer a sua dimensão missionária. Ela nunca deixou de ser missionária. Porém, às vezes fica isso um pouco mais abafado, né? Teve até um tempinho aí na virada, né, antes da virada do século, do milênio, em que houve até gente que escreveu por aí dizendo, não, o tempo das missões já acabou. Não, agora a igreja não tem mais missão. É manter o que já tem. Não tem mais que fazer missão, que isso já acabou. Aí o Papa João Paulo II, São João Paulo II, justamente na virada do milênio, ele escreveu naquela exortação bonita, Carta Apostólica, Sim. Novo Milênio Neunte, entrando no novo milênio. A missão da igreja não acabou, escreveu ele. Está apenas só no começo, está só no começo, tem muita missão para fazer. E, portanto, em torno justamente da virada do milênio, foi uma retomada da consciência missionária. Se a igreja não é missionária, ela não é de Jesus Cristo. Perde o seu sentido, né? Perde aquilo que faz a igreja ser igreja. Exatamente, né? A igreja é missionária por sua natureza. Lá longe e aqui perto. Ela nunca deve deixar de levar a sério as palavras de Jesus. Ide por todo o mundo, não ficar parado. Ide, né? Por outro lado, a todos os povos, não é só para alguns que já estão evangelizados, os outros não, a todos os povos. Anunciar o evangelho a todas as criaturas, a todos, não simplesmente a alguns que já estão, os outros a gente não vai. A gente percebe dentro de nós, aqui na nossa arquidiocese, como é importante, o sínodo está mostrando para a gente na nossa arquidiocese, como é importante esse espírito missionário dentro aqui, né? Exatamente. Dentro da própria E aí igreja. Em 2007, teve a Conferência de Aparecida. Ali, o documento dessa conferência, chamado Documento de Aparecida, justamente coloca essa questão. Nós temos que passar de uma pastoral de mera conservação da igreja, manutenção da igreja, o que não pode ser abandonado, é Sim. claro, mas temos que passar uma pastoral decididamente missionária. E o Papa Francisco, no seu primeiro documento, que é Evangelii Gaudium, em 2014, primeira exortação apostólica grande, ele retoma isso e passa isso para o mundo inteiro. A igreja precisa voltar a ser missionária, passar de uma pastoral de conservação, manutenção, a uma pastoral decididamente missionária. Nós estamos neste movimento, neste impulso, digamos assim, mas estamos muito longe de ter alcançado ainda e, portanto, nós estamos tratando em toda parte justamente dessa questão, como nos transformar novamente numa igreja missionária, atenta a essa dimensão do
ir, sair, né? O Papa diz igreja em saída. Igreja em saída, que ele usa tanto, né? Isso. Dom Dilo, a gente está terminando, mas a gente tem que lembrar, porque semana passada nós lembramos de Beata Assunta. Mas essa semana, olha aqui, depois de amanhã, a gente celebra Santa Paulina, que é a nossa santa, também aqui de São Paulo, aliás, viveu e morreu aqui em São Paulo, foi canonizada, né, e como primeira santa brasileira, embora não seja Ela nasceu na Itália, mas viveu a vida inteira aqui, e né? aqui exerceu sua Dia 9 missão. de julho nós celebramos. Dia 9 de julho, que também é feriado em São São Paulo, por uma outra razão, né? Da Constituição, aliás, da Revolução isso. Constitucional. Mas é dia de Santa Paulina. Santa Paulina do coração de Jesus agonizante. Santa Paulina, uma santa da caridade. Ela também poderia ser chamada uma missionária da caridade. É um trabalho bonito que ela fez, uma vida impressionante que ela viveu, um testemunho de santidade, de caridade, de dedicação ao próximo, que é uma coisa impressionante. Então, convido, no dia 9, entre no Google, dá uma lidinha lá sobre Santa Paulina, leia um pouco sobre a vida, o testemunho de vida dela. E você, se é de São Paulo, procure visitar, né, a capela da Sagrada, do Convento Sagrada Família, na Avenida Nazaré, onde está o corpo de Santa Paulina, onde ela viveu, onde ela deu o testemunho de santidade aqui em São Paulo. A visita aos lugares dos santos sempre vale a pena chegar perto, né, dos santos que deram um belíssimo testemunho de vida, e a gente se deixa contagiar por eles também. Dá a benção para a gente, Dante. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu desejo a vocês uma boa semana, com a graça de Deus. Temos tantas coisas bonitas que vão acontecendo, que Deus nos acompanhe, que sejamos todos nós discípulos missionários de Jesus Cristo em nossos dias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.